Boa noite, pessoal! Que bom, estou contente que vocês estão conosco aqui nesse webinar. Vamos falar um pouquinho sobre proteção de dados, sobre modelagem. Será que temos que tomar cuidado? Sim! Será que podemos sair fazendo modelos sem contratar e consultar um especialista renomado, como o Dr. Ricardo Oliveira, como o Dr. Sabino? Então, nesta noite, teremos aqui a participação especial do Dr. Ricardo Oliveira, do COTS Advogado, amigo nosso, não é? Sempre que podem, os profissionais do COTS estão aqui conosco, o Ricardo Oliveira, muito querido. Agradeço também a participação do Dr. Marcos Sabino, que está entrando já na sequência. Ele também é professor da FIA, também professores dos MBAs, e trabalha no escritório Vasconcelos. Para fazer o contraponto agora, o pessoal que opera, né, o Big Data IA, que trabalha com dados, estamos aqui com o senhor Amaury Santos, um monstro sagrado. O que é um monstro sagrado? É uma pessoa muito importante na área de ciência de dados. De fato, ele faz grandes modelos e ele tem que ter um alerta, né? O que ele pode fazer com dado, o que ele não pode, até quanto ele pode fazer sozinho, até que ponto ele tem que pedir, né, a autorização dos doutores. Então, teremos a seguinte programação. Então, inicialmente, teremos a palavra do Dr. Ricardo, tá certo? Mais ou menos 20 minutos, meia hora. Depois entrará o Marcos Sabino, que está entrando, dentro em breve. Ele está aqui também 20 minutinhos, meia hora. Aí eu vou abrir para perguntas, tá? Pegar a parte jurídica primeiro, eu abro para perguntas, anotem, depois eles vão falar com vocês. E aí, terminando, o nosso monstro sagrado, o nosso cientista de dados, engenheiro de dados, arquiteto de dados, é um monstro dos dados, o nosso Amaury, que ele vai contar como esse mundo, não é, de dados, o que ele tem que fazer, cuidados, pontos de atenção. E também pode fazer alguma pergunta, se ele julgar necessário, para os nossos doutores. Olha lá, doutor Marco Antônio da Costa Sabino, que acaba de adentrar a nossa reunião. Então, como ele adentrou na hora certinha, vamos manter lá o planejamento original, que seria primeiro o doutor Marco Sabino, depois o doutor Ricardo Oliveira e terminando o nosso querido Amaury. Quero deixar um grande beijo para os nossos alunos do Labdata, que não estão neste momento aqui conosco, estão em aula, tá certo? Tem aula todos os dias da semana, não vão poder assistir agora em tempo real, mas certamente assistirão a gravação e eu tenho certeza que vão aprender muito com esse pelotão de excelência. Agora eu vou pedir, por favor, para o professor Anderson passar o nosso vídeo do Labdata e aí, na sequência, os nossos convidados especiais para um bate-papo conosco. Muito obrigada, doutor Ricardo, muito obrigada, doutor Marco Antônio, e muito obrigada, monstro sagrado Amaury Santos. Vamos lá. Prof. Anderson. Ele está de brincadeira comigo. Desculpa, professora. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Tá vendo minha tela? Sim. Ótimo. Tá sem som, prof. Mais renomada. A FIA, criada em 1980, é uma das principais e mais renomadas escolas de negócios do Brasil. Possui grande avaliação nos rankings nacionais e internacionais. O Labdata é um laboratório de análise de dados. É um importante centro de ensino, pesquisa e consultoria nas áreas de estatística aplicada, analytics, big data e inteligência artificial. Nossos laboratórios contam com infraestrutura de ponta, equipamentos modernos e amplo espaço para troca de experiência e networking. O ambiente também é muito propício para que você consiga fazer interação. Todo intervalo eu ia jogar basquete. Os meninos jogavam ping-pong, né? Então eu ficava com as meninas jogando basquete. Então eu acho que assim, você está naquele momento de aprendizado. De repente você sabe que vai ter um momento que você vai descontrair, vai desconectar um pouquinho e voltar de novo. Então é bom, faz você se motivar mais. Nossos professores são fortemente capacitados e atuam no mundo corporativo, resolvendo problemas complexos e desenvolvendo grandes projetos. Durante esses 10 anos, formamos profissionais que atuam em diversos segmentos, líderes e reconhecidamente profissionais de destaque.
no Labdata, todas as aulas são práticas. Trabalhamos na resolução de problemas complexos, temos cases reais, sempre focada na tomada de decisão. O Labdata foi pioneiro nos cursos de Big Data e Inteligência Artificial no Brasil. Hoje, trabalhamos com o desenvolvimento de profissionais e grandes corporações. Eu fiz esse curso lá em 2011, há 10 anos atrás. E, sem dúvida, foi um pontapé inicial para uma mudança de carreira que culminou depois com um doutorado na FEA USP. No Labdata, desenvolvemos cursos para todas as fases da sua carreira, desde cursos de curta duração, cursos de pós-graduação e MBA em Estatística Aplicada, Inteligência Artificial e Big Data. Parabenizo a todos que fizeram parte do Labdata nestes 10 anos e quero agradecer todos os alunos e todos os professores que me ajudaram e fizeram com que o Labdata hoje fosse um dos maiores centros de excelência em Big Data e Inteligência Artificial do Brasil. A excelência do ensino do Labdata está colaborando para o desenvolvimento de profissionais diferenciados e abrindo portas para suas carreiras. O que você está esperando? Venha fazer parte dessa história, seja um dos principais profissionais de mercado. Vem para o Labdata, vem para a FIA! Ai, que delícia! Muito gostoso estudar no Labdata, eu sou suspeita. O nosso colega Marco Antônio, o professor Ricardo Oliveira, são professores nossos. Eu sempre brinco aqui, é um lugar de nerd feliz, né? A gente consegue estudar coisa difícil, falar de uma linguagem fácil, não é? Acessível. Então, tá bom. Então, em homenagem ao nosso Dia Mundial da Proteção de Dados, vamos começar aqui o nosso webinar. Está inicialmente com a palavra doutor Marco Antônio da Costa Sabino. Por favor, doutor. Obrigado, professora Alessandra. É um prazer estar aqui, é um orgulho estar aqui, né, nesse webinar do Labdata, esse que é um dos centros de estudo mais importantes aqui do Brasil, e na nossa FIA, Fundação Instituto de Administração, que eu honro integrar aí desde 2013, como professor da graduação e professor dos MBAs, inclusive do Labdata. Eu cumprimento também, né, o professor Ricardo, que está aqui do meu lado esquerdo no vídeo, né, tá longe aí, mas aqui está pertinho nessa tela, essa tela faz com que todo mundo fique pertinho. Eu cumprimento também o Amauri. É um prazer estar com todos vocês, e o Anderson, que está dando suporte, além de todos os alunos aí, estes que estão aqui agora, e também aqueles que viram, né? Obviamente, o tema é bastante desafiador, né? Que foi proposto aí pela professora Alessandra, mas não dá para esperar nada menos dela, né? Vocês todos a conhecem. Quer dizer, a proteção de dados do ponto de vista de projeto, né? E a pergunta, se o projeto de engenharia ou ciência de dados das companhias estão preparados para a proteção de dados. A gente está falando aqui de uma situação que, no Brasil, ela remonta aí a uma discussão bastante antiga, né? O projeto de Lei Geral de Proteção de Dados, ele é um projeto de mais de 10 anos de tramitação, até que em 2018 ele foi concluído, e em agosto de 2018 foi promulgada a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a valer, né, depois de um tempo. Ela teve um período de não aplicabilidade bastante importante, e agora ela é aplicada na sua plenitude, inclusive com relação às potenciais sanções. Então, a gente está falando aqui no Brasil, né, de uma tradição que ela remonta a essa época, mas é uma discussão que é puxada invariavelmente, na verdade, há um razoável consenso nesse sentido, é puxada a partir da Europa, né? Nós temos aqui uma preocupação da Europa muito maior do que dos próprios Estados Unidos, em função da chamada proteção à privacidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar, e muitos palestrantes por aí gostam muito de remeter essa situação da privacidade a um artigo publicado por Samuel Warren e Earl Brandeis, chamado The Right to Privacy, Right to be Let Alone, que é o direito de ser deixado só. Mas o fato é que foi aquilo, nos Estados Unidos, ninguém deu nunca muita bola para a privacidade. Na Europa, ao contrário, isso já acontecia fazia tempo, né? Os europeus, eles entendem, de acordo com uma doutrina bastante importante, os europeus sempre entenderam que a privacidade
era algo bastante ligado à nobreza, que a cidade era algo de reis e rainhas, e nós sabemos que as notícias a respeito das famílias reais mundiais, é impressionante que isso exista no século XXI, sim, ainda existe monarquia no século XXI, elas são bastante reservadas, não é mesmo? Nós não sabemos nada sobre a família real japonesa, tampouco sobre a família real belga. Sobre a mais famosa família real, que é a família real britânica, nós sabemos alguma coisa, tendo em vista o documentário que foi feito pela British Broadcast Company, a pedido do Príncipe Philip, que Deus o tenha, para abrir os portões do Palácio de Buckingham e falar um pouco, e mostrar um pouco da vida do cotidiano da família real. Mas, fora isso, os súditos, os plebeus, eles não sabiam desses assuntos. Então, quando houve o advento da chamada Era de Direitos, o direito à privacidade ele sempre foi observado na Europa e tido como um direito de primeira grandeza na Europa, né? O direito de privacidade ele é eleito, inclusive, de novo, há um razoável consenso a respeito disso, inclusive nas declarações de direitos humanos, como um direito humano. Então, todos nós temos direitos que eles não podem ser vendidos, eles são inalienáveis, eles não podem ser negociados, né? E a privacidade é um desses direitos que não podem ser negociados. Daí, professora Alessandra, me chama bastante atenção aquele artigo que você gentilmente, o artigo não, a entrevista que você gentilmente dividiu comigo, do senhor Scott McNeely, que é o CEO da Sun Microsystems, e todo mundo conhece a Sun está há décadas, né, no mercado, dizendo: esqueça a privacidade. O negócio agora é você vender seus dados e tratando os dados pessoais como propriedade. E isso é algo bastante interessante, né? Por dois motivos, né? A hipótese do Scott é efetivamente que os dados pessoais eles são mercadoria. Porque nós chegamos, pessoal, a um point of no return. Né? Nós temos, hoje, um mundo que gira em torno de dados pessoais. E não há dúvida nenhuma que todo mundo acha isso fantástico. Eu duvido que você tenha muita preocupação com os seus dados pessoais, quando, na verdade, seus dados pessoais podem te garantir um desconto no mercado ou na farmácia. Ou quando eles podem te trazer uma comodidade, como, por exemplo, uma geladeira, que faz compras no supermercado com base em internet das coisas. Então, como, pessoal, e é o porquê, um dos porquês, você não vê produto da Natura nos supermercados de varejo. É porque o consumidor da prateleira, ele está olhando preço, ele não está olhando redução da pegada de carbono. Ainda. Pode ser que um dia ele olhe, hoje não. Com dados é a mesma coisa. Daí o senhor Scott dizer, cara, vamos fazer o seguinte, esquece a sua privacidade, vamos negociar os dados. E daí porque se lançou a iniciativa no Vale do Silício de você ter uma empresa que centralize os seus dados. Quer dizer, você tem você já tem Data Lake, mas agora você terá uma Data Wallet, né? Você tem uma carteira de dados, e esses dados são seus dados pessoais, e você pode fazer o que você quiser com seus dados pessoais. E, na verdade, o Ricardo vai falar sobre isso, porque ele vai se aprofundar mais nos direitos do titular. Esse direito de você compartilhar seus dados, ele é um direito seu, como titular do dado. E isso é muito importante a gente saber. Não é de todo desarrazoado, e, na verdade, não é nada desarrazoado o pensamento do nosso querido CEO da Sun, na medida em que o que eu posso estar completamente enganado, mas a minha percepção e a percepção de alguns outros o que as leis de proteção de dados, as mais específicas, desde a diretiva de 1995 da União Europeia, fazem é mudar a perspectiva, mudar o sinal da titularidade desses dados. Por muitos anos, as organizações entenderam que esses dados eram delas. Afinal de contas, elas que emprestavam inteligência aos dados. E esse é o papel, inclusive, que vocês aprendem nos cursos
do Lab Data, né? Pegar o dado e transformar o dado em algo que seja inteligente, inteligível, servível, sobretudo para fins negociais. As organizações, por muito tempo, pensavam que esse esforço agregado e esse custo apropriado transformava-nas automaticamente em donas dos dados. Desde proteção de dados, elas inverteram essa ordem. E eu estou com a vista que a minha internet está instável. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, de vez em quando dá uma falhadinha, mas também, se quiser matar um pouquinho a Deixa eu mudar imagem, aqui. o senhor fica à vontade. Peraí, eu vou... Ainda não temos uma 5G nacional. Isso é um pequeno probleminha. Pronto. Oi? Pronto, estamos ouvindo. Pronto, agora sim. Fala a técnica aqui. Agora eu loguei na minha rede 5G. Muito bem. Então, e agora não vai travar mais. Então, o que ocorre é que essa titularidade dos dados mudou, o sinal mudou, e as empresas ficaram, as organizações em geral ficaram completamente loucas. Como é que você vai dizer, por exemplo, para uma Receita Federal do Brasil, que é uma das organizações que mais tem dados perfilhados do mundo, dizer que, olha, esse dado não é seu. Então, a lei, ela vem e suaviza, cria algumas válvulas de escape para essas situações de interesse público, como o da Receita Federal, mas o fato insofismável é um apenas, e só um, pessoal, que os dados são das pessoas. E, nesse sentido, se os dados são das pessoas, eles poderiam ser caracterizados como propriedade, poderiam ser vendidos e alienados. Na minha cabeça, não há dúvida alguma, né? Eu discordo do Macmillan quando ele fala que não há privacidade. Eu concordo no contexto dos dados que trafegam na internet ou nos sistemas das organizações. Isso é um point of no return. Não tem mais jeito. É assim e será assim. E daqui para frente, sobretudo quando você fala em inteligência artificial trabalha à base de dados. Então, não há inteligência artificial sem dados. E todo mundo concorda que a inteligência artificial é fundamental, é a porta para o nosso futuro próximo. Então, a questão é que os dados pessoais, eles são capazes, sim, de serem entregues a alguém que faça a gestão desses dados pessoais para outros que precisem desses dados pessoais, né? Nós sabemos, por exemplo, quando a gente está falando de privacy by design, e o Ricardo vai falar disso também, eu não vou adentrar muito no tema, mas nós sabemos, por exemplo, que hoje as locadoras de carro, elas não precisam mais dos seus dados. Você não vai numa Localiza, claro, né? Não em todos os lugares, em alguns lugares. Você não vai numa Localiza e entrega a sua carteira de motorista e assina um contrato. Você vai em vou chamar um trust, eu vou chamar, um centralizador desses dados. Ali você se apresenta, você se identifica, e esse sujeito que vai ser a sua interface com as inúmeras locadoras, aquelas com as quais você escolher negociar. Então, nesse sentido, o dado que chega para as locadoras de carro, aquelas que têm o bem efetivamente, que deixarão com que você use, esse dado vai chegar anonimizado. Elas não sabem quem você é, mas elas confiam em um terceiro que tem esses dados, que é esse modelo da carteira de dados. Outro dia, eu fui consultado, né, também no modelo como esse, para um determinado segmento, né, o postulante me perguntou, o que eu faço? Porque eu estou querendo fazer um aplicativo para um determinado segmento. Eu quero ter, esse segmento tem vários players, e eu quero ser o cara que vou conversar com esses players a respeito dos dados dos meus clientes. Porque existe muita confusão nesse mercado, e eu quero, o próprio cliente se confunde a respeito dos seus dados, né? E eu quero ser esse repositório de memória, né? Então, a situação que é muito importante é que na internet essa privacidade ela é relativizada,
né? Ontem no UOL, na sexta-feira no UOL, acho que foi ontem mesmo, tinha uma reportagem sobre... Você sabe o que te protege o uso de abas anônimas? Porque o sujeito pensa que quando ele navega na internet, no seu navegador de preferência, e ele coloca a aba anônima, que ele está rigorosamente protegido contra tudo e contra todos. E não é assim. Ela te garante um pouco mais de privacidade, mas ela te garante privacidade com quem está na frente da tua tela, mas não com quem está do outro lado. Quem está do outro lado sabe exatamente quem é você, né? Então, a ideia é que essa privacidade da internet, ela é muito relativizada. Nós temos, claramente, metodologias, como, por exemplo, a criptografia de ponta a ponta, que já é uma metodologia usada e consagrada pelo WhatsApp, por exemplo, que, de certa forma, garantem uma certa privacidade. Mas não é que a privacidade tenha morrido, como declarou Scott. A privacidade não morreu. Né? Para você que acha que a privacidade morreu, eu pergunto se você... a sua vida é um livro aberto. Se todas as suas ideias elas podem ser publicadas na capa do jornal. Esse é o teste da capa do jornal, que o pessoal de compliance gosta bastante, né, da primeira página do jornal. Pergunto para você se você não se importa de andar nu nas ruas e efetivamente não tem nada a esconder. É claro que a privacidade ela é importante. É claro que a privacidade é um direito fundamental. Ela é um direito inalienável. Contudo, há muito pouca percepção das pessoas a respeito do que é a privacidade na internet. As pessoas não estão lá tão preocupadas com sua privacidade na internet. Simplesmente porque para elas é muito mais instintivo fechar a janela ou baixar a cortina quando elas estão se trocando do que perceber o que está acontecendo na internet com os seus dados. O grande mérito das regulações de proteção de dados, além, evidentemente, de moralizar, né, o uso dos dados e regular esse uso dos dados, é chamar a atenção para o tema da privacidade e do uso dos dados na internet. Porque no Brasil e nos Estados Unidos, pouca gente falava sobre isso. Né? Na Europa, já era uma coisa que era muito mais observada. Mas, obviamente, não há o menor sentido em você ter uma legislação e uma regulação de proteção de dados que não seja uma regulação global. Nós estamos enfrentando hoje, pessoal, vocês sabem, uma cruzada. Este ano é um ano eleitoral. Não, eu não vou polemizar, não vou entrar em polêmica aqui, nem fazer campanha política partidária, ok? Mas este ano é um ano eleitoral e, rapaz, vai ser difícil, hein? Podem se preparar. O Tribunal Superior Eleitoral também acha que vai ser difícil. E vocês devem estar acompanhando que tem muita gente fazendo campanha no Telegram. O candidato A, o candidato B, a terceira via, todo mundo faz campanha no Telegram. Mas o Telegram, vocês conhecem o Telegram. A sede do Telegram é nos Emirados e foram visitar a sede nos Emirados, tinha 4 funcionários júniores, ninguém respondia pela empresa. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro José Roberto Barroso, já declarou que está a fim de proibir o funcionamento do Telegram no Brasil. Notem que esse é um grande exemplo da idiosincrasia existente entre o mundo dos fatos e o mundo do regulador. Né? Nós temos um grande problema e um grande desafio, que é nós, como titulares de dados, nós, como usuários de internet e nós, como empresas, sempre vestindo o sapato dos nossos clientes, em perceber, né, realmente que a privacidade na internet é algo absolutamente relativo. E, nesse sentido, de novo, o grande mérito das regulações de proteção de dados é chamar a atenção para essa situação específica, né, de que o seu dado é importante. E o segundo grande mérito é, claramente, ter alguma regulação sobre a situação dos dados. E já veio tarde, né?
Por quê? Existem muitos dados que foram coletados e já eram trabalhados há muitos anos sem qualquer regulação. Sem qualquer regulação, vírgula. Havia alguma regulação. Por exemplo, a própria privacidade que está prevista no inciso 10º do artigo 5º da Constituição, desde 1978, e já preconizada também em constituições anteriores, né? Então, a privacidade já estava aí. Algumas outras legislações esparsas já tratavam também das questões dos dados, né? Importantes, como o Código de Defesa do Consumidor, todos sabem, mais recentemente, a Lei do Cadastro Positivo, né? A Lei de Acesso à Informação. Então, assim, nós tínhamos um esqueleto normativo relacionado à proteção de dados, mas nada como uma lei geral. E essa lei geral, ela é uma lei que estabelece as premissas fundamentais da proteção de dados no Brasil. O Brasil que se une a mais de 120 países, né, com leis de proteção de dados e alguns estados norte-americanos, e que era necessário, inclusive, ter uma lei de proteção de dados para se aliar aos objetivos da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico da ONU, a OCDE, que o Brasil há muito tempo tenta entrar e agora, recentemente, foi convidado a ingressar, né? Então, era necessário você ter essa legislação. Tem duas coisas que eu gostaria de colocar aqui com relação especificamente a esse projeto e a engenharia de dados com relação aos projetos organizacionais. A primeira os projetos de implementação de proteção de dados nas organizações, eles são multidisciplinares, né? Evidentemente, é necessário uma equipe, é necessário um time que reúna várias competências. Todos vocês sabem disso porque vocês certamente estão passando por esse se já não passaram, estão passando por essa realidade nas suas organizações. Mas é um engano pensar que um profissional sozinho, ou de uma competência, ou uma competência específica, seja capaz de implementar um projeto de proteção de dados no seu negócio. Não é só gente de TI. Não é só advogado. Não é só gente de segurança da informação. Não é só gente de dados. São todas essas pessoas juntas. São todas essas competências. Então, na verdade, um projeto de implementação de LGPD, ele tem que seguir, pelo menos no meu sentir, uma metodologia de gestão de projetos. Porque é um projeto. Ele tem que ter começo, meio, fim, resultados a serem alcançados no curto, no médio, no longo, gestão de risco e análise de risco, até porque a lei pede isso, e tem que determinar, efetivamente, passos de revisão, né, desses processos, de novo, no médio e no longo prazo. Nós sabemos, né, e é bastante importante, tem muita gente preocupada com as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, e que hoje, efetivamente, nós temos que ter na cabeça a verdade que o titular do dado é o dono do dado, e o titular do dado é aquele que consente, que manifesta a sua vontade para que você possa lidar com o dado dele, ou seja, os limites da sua atuação são definidos pelo titular. Claro, há exceções, mas, via de regra, a gente tem que ter isso na cabeça. Os limites do uso do dado do titular são estabelecidos pelo próprio titular. E esses limites são fixados de preferência, por escrito, muitas vezes não dá, mas de preferência por escrito, e a situação importante é ter essa percepção de que eu preciso ter um gerenciamento de projetos para implementação de Lei Geral de Proteção de Dados e todas as regulamentações. Se alguém virar para vocês e vender soluções mágicas, ou a fórmula mágica que eu vou conseguir, não, deixa comigo, etc., vocês desconfiem. É necessário engajamento interno, né, por parte de pessoas que ficarão responsáveis, e, na verdade, né, nós sabemos que é necessária a figura do encarregado e da encarregada de dados,
E essa pessoa, de preferência, tem que estar desde o momento zero engajado ou engajada no projeto, para acompanhar o projeto se desenvolvendo e também, se aquela pessoa, como responsável que será aquela pessoa que vai ter a memória, né, viva do que aconteceu e vai poder explicar para quem, né, pedir explicação o que aconteceu naquele sentido. E todo mundo tem medo das sanções, eu dizia, e a legislação ela é muito feliz quando ela estabelece uma metodologia que já é utilizada em outras legislações, que é faça a sua lição de casa. Do your homework, que se você agir com antecedência e se você agir de maneira a atender as melhores práticas que forem estabelecidas, ou por você próprio, ou por uma associação relacionada à proteção de dados, então as sanções serão mitigadas com relação a qualquer incidente de dados que aconteça na sua organização. E, nesse sentido, é bastante importante a gente saber o seguinte: quando a gente está falando de projetos de engenharia de dados, eles entram nesse contexto. Por quê? Porque nós sabemos que os grandes riscos de incidentes com dados são riscos relacionados a malwares, né? E, obviamente, né, nós estamos sempre correndo atrás do próximo cracker. Então, a gente está sempre correndo atrás do próximo risco de invasão e de perda, destruição, deterioração dos nossos dados. Então, nós temos que ter a noção que o nosso projeto de engenharia de dados, ele precisa ser desenhado, e eu acho que aí entra, não vou me meter, o Privacy by Design, para que, primeiro, você mitigue risco desses incidentes acontecerem, e se esses incidentes acontecerem, você explicar para o teu cliente, para o teu fornecedor, para as autoridades, que você fez tudo o que estava no seu alcance para que você estivesse compliant com a Lei Geral de Proteção de Dados e com os regulamentos de proteção de dados que estão por aí. Então, é bastante importante que a gente tenha isso em mente. E mais importante ainda, que a gente tenha, obviamente, é um projeto, registro disso tudo, né? Registro disso tudo para documentalmente a gente conseguir, amanhã, provar que nós agimos para que os direitos do titular e a proteção de seus dados fossem respeitados. Professora Alessandra, amigos, era o que eu tinha para falar, respeitando o tempo, era mais um bate-papo mesmo, espero não ter problematizado ninguém, nem falado muita bobagem, e estou ansioso aí para ouvir o que o Ricardo e o Amaury vão falar. Muito obrigado. Obrigada, professor Marco, muito obrigada. Eu coloquei aqui no chat, pessoal, que ele comentou, né, aquele artigo, que ele fez uma breve comentário, eu coloquei aqui para nós, tá, para que vocês possam acessar, sobre o presidente da Sun Microsystem. Agora, doutor Ricardo Oliveira, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Fico muito feliz de estar com vocês aqui nesse webinar. Sempre grato ao professor Alessandra aí por sempre me incluir, né, nessas discussões sobre privacidade. Feliz também por estar com o doutor Sabino aqui, o Amaury. Acho que a gente vai poder discutir bastante coisa aí, principalmente quando chegarmos nas perguntas, né, que geralmente a cabeça aí das pessoas, dos alunos, vão a mil, né? Poxa, mas e agora? Né? E eu até tive uma experiência muito boa, né, em uma das aulas que eu dei sobre privacidade, aí na FIA, que o aluno ele fez uma pergunta na aula, e aí, depois de um tempo, a gente se encontrou depois, ele falou, você sabe que aquela pergunta salvou o meu projeto? Aquela resposta, né? Ele fez a pergunta, eu dei a resposta, salvou o meu projeto, porque eu não tinha pensado nisso. Mas exatamente, é o diálogo, né? Você vai conversando, você vai se expondo, né? E eu acho que, né? Eu não sei o público que vai assistir isso depois no futuro, se já vai ter tido aulas de LGPD, se não vão ter tido e tal, mas é muito bacana se expor um pouquinho, né, para poder, né, aprender, né? Não sei nada sobre isso. Pergunte aí depois, né? Eu acho que vai ter alguns minutos para a gente responder. E eu queria compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha, né? Eu tentei focar justamente naquilo que foi proposto para mim, né? Vamos falar de privacidade em projetos, né? E aí eu queria muito ir para a parte prática, um pouco para a parte mais de
vamos refletir sobre os nossos projetos atualmente para saber se a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Alguma coisa certa, ou se eu preciso corrigir o rumo ali para poder atingir um objetivo, né? Um objetivo bacana. Então, só compartilhando com vocês aqui, a gente já segue. E vai ser uma apresentação rápida, pessoal, que eu não me arrisco a falar sobre LGPD em tão pouco tempo, né, para abordar, obviamente, tudo, né? A gente, às vezes, tem 40 horas de aula, né, e, às vezes, não é o suficiente para desenvolver todas as vertentes do tema, né? Mas o que eu queria provocar vocês um pouquinho, né? Eu queria falar sobre premissas para desenvolver um projeto em conformidade com o LGPD. Então, é premissa mesmo, é aquilo que eu deveria, pelo menos, raciocinar, refletir antes do desenvolvimento. E se eu já estiver em desenvolvimento, já pensar se essas premissas estão aplicáveis, são encontradas, né, dentro desse desenvolvimento. Porque se eu não conseguir fazer isso, provavelmente eu posso ter um problema, ou presente ou futuro, com a legislação, com as autoridades, e aí nem falo só de ANPD, né? A ANPD é a autoridade aí administrativa, mas a gente tem aí muitos outros interessados, né? Então, acho que vale muito a pena a gente começar com essa provocação. E pensando, né, em provocação, gente, eu falo isso em todo lugar que eu estou, com todos os clientes. Eu acho que os profissionais, gente, têm que dominar esses dois conceitos que a gente vai falar aqui. O profissional moderno, ele não tem como ignorar mais um conceito que é controlador e operador. Não tem mais como fazer isso. Pensa que lá no início, né, do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, quando a gente teve a definição de consumidor, parecia uma coisa muito estranha e tal, mas hoje ninguém se confunde mais. Todo mundo sabe o que é um consumidor. E quando a gente pensa em controlador e operador, a gente também tem que ter esse mesmo domínio do conceito. A gente precisa entender o que é o controlador e operador. Mas para que eu preciso saber quem é o controlador e operador quando eu estou no meu projeto, né? Quando eu estou trabalhando no meu projeto? Poxa, por uma questão essencial para o projeto. É essencial, pessoal. Afinal de contas, né, a minha empresa que está desenvolvendo um projeto, ela pretende ser controladora de dados ou operadora de dados? Tem diferença? Tem diferença. Vamos pensar aqui quais os dois conceitos. Eu demarquei aqui alguns itens, né, que o controlador e o operador eles têm de diferente, para vocês entenderem que quando eu desenvolvo um projeto como controlador e como eu desenvolvo como operador, o resultado pode ser completamente diferente. Então, a gente primeiro começa pelo seguinte, né? O controlador para LGPD é aquele que manda. Eu coloquei manda aqui, estou tentando usar um termo que não é técnico, tá? A lei usa o decide, mas é que eu quero contrapor com manda e obedece. Até lembrei de um ministro da saúde que falou isso, né? Não vou nem nomear porque ele não merece, mas ele falou justamente isso, um manda, outro obedece, né? É basicamente isso quando a gente pensa em proteção de dados, em tratamento de dados. Um manda e o outro obedece. Um é o controlador que vai falar o que você deve fazer com o dado, e se você é um operador, você vai obedecer aquilo que o controlador diz para você fazer. Olha só como é diferente, gente. Se um manda e o outro obedece, quando eu penso em proteção de dados, o controlador ele assume toda a responsabilidade na linha de frente do tratamento. Porque eu, como operador, que estou obedecendo, obviamente, obedecendo a lei também, né, obedecendo as premissas do contrato, mas quando eu estou obedecendo o controlador, isso diminui demais o meu risco. Vamos pensar em exemplos muito básicos, muito simples, né? Quando a gente pensa em serviços de cloud, imagina que a empresa que presta o serviço de cloud, ela vai se preocupar com o que você armazena lá. Ela está preocupada com o espaço, mas a informação em si, ela está pouco se lixando para isso. Por quê? Porque ela é uma operadora de tratamento. Ela pode ter dado pessoal lá, só que ela é operadora, ela não precisa saber qual foi a base jurídica que foi utilizada para a empresa compartilhar o dado com ela não precisa saber dos titulares, não precisa saber de nada. Ela está prestando um serviço, está obedecendo aquele que manda. E aquele que manda que vai mandar a informação para lá, vai tirar a informação de lá e assim por diante. Estou dando um exemplo muito simplório para tentar demarcar essa posição com vocês. Controlador manda, operador obedece. Quando eu tenho uma ferramenta, por exemplo, estou desenvolvendo um projeto,
e eu vou ser prestador de serviço, a minha responsabilidade nesse sentido de LGPD, ela diminui consideravelmente. Porque, como eu disse, a gente não vai precisar saber por que o tratamento existe quando eu sou operador. Agora, quando eu sou controlador, o controlador justifica o tratamento. É ele quem vai fazer o enquadramento. Olha, eu trato o dado pessoal por conta do consentimento, como o doutor Sabino falou, por conta do legítimo interesse, eu trato o dado por conta de uma obrigação contratual. Agora, o operador ele não precisa saber disso. O operador precisa falar o seguinte, olha, se alguém questionar, por que você está tratando esse dado? Peraí, eu sou contratado do fulano, sou contratado da empresa X. Pergunta para ela. Eu não preciso justificar a base legal de tratamento de dados quando eu sou operador. Então, é essencial quando eu penso no meu desenvolvimento, no meu projeto, afinal de contas, eu quero ser o quê? Quero ser operador ou controlador? Porém, gente, também nem tudo são flores para operador, né? Quando eu sou controlador e sou eu que mando, oportunidades de negócio vão ser muito maiores do que a do operador. Eu vou ter massa de dados, eu vou ter possibilidade de gerar negócio com esses dados. Porém, também meu grau de responsabilidade ele aumenta consideravelmente. Quando a gente pensa também no projeto, e nessas duas figuras, a gente tem que pensar no seguinte, o controlador, ele precisa gerir o ciclo de vida de dados, considerando a base legal de tratamento. O que isso quer dizer, pessoal? Lá na lei, a gente tem 10 bases jurídicas de tratamento de dados. Quem vai controlar o que está acontecendo e por que está acontecendo e qual é a base jurídica aplicável é o controlador. Ele faz a gestão, basicamente, pelo ciclo de vida de dados. Então, ele vai pegar dado por dado, relação por relação e vai enquadrar. Bom, consentimento, quanto tempo, quando é revogado, eu vou ter que gerir aquilo ali. Agora, o operador não. O operador já gere o ciclo de vida considerando contratação. Isso que é bastante bacana. Se eu sou contratado do controlador, eu basicamente vou tratar o dado pessoal durante a vigência do meu contrato com o controlador. Não preciso me preocupar além disso. Obviamente que tem alguns setores regulados que o operador vai precisar ainda guardar aquele dado por um determinado tempo, mas isso é mais exceção do que a regra, né? Então, a gente precisa entender que o operador ele tem uma gestão simplificada, porque ele vai ter que observar contrato com o controlador. Ele não vai precisar observar dado por dado. Por outro lado, o controlador ele tem a obrigação legal de atender o titular de dados. O doutor Sabino falou aí sobre o titular, né? O titular não é um jogador, não é o Neymar, o titular é aquele a quem os dados se referem, a pessoa física, a pessoa natural, segundo a lei, a quem os dados se referem. Então, o titular, por ser o proprietário do dado pessoal dele, tem que ser atendido por alguém. E quem tem que atender o titular? O controlador. Já o operador, ele também não vai atender, só se ele for contratado para isso. Mas, basicamente, ele vai dizer o seguinte, olha, eu posso até tratar o seu dado, mas você tem que perguntar para o controlador da sua relação. Pessoal, essa diferença entre as duas figuras, para mim, é essencial quando eu penso em projeto. Quando o cliente senta na mesa, né, e pergunta, olha, eu tenho um projeto X. Uma das primeiras perguntas que a gente vai fazer é a seguinte, bom, você vai prestar serviço, você quer ser um operador, você quer gerar negócio. Esses dias a gente estava falando com uma empresa que faz automatização de supermercados, né? Então, sistemas de supermercado em geral. E aí a gente perguntou, isso parece um pouco absurdo até, né? Mas a gente perguntou, peraí, você vai querer gerar negócio com o dado pessoal do CPF na nota que a pessoa fala lá no caixa? Ele, olha, eu até queria, mas eu acho que o meu mercado não vai me permitir. Bom, eu também acho que não. Agora imagina, gente, se você dá o CPF na nota no mercado e o desenvolvedor do sistema queira ficar com o dado, não dá, né? Olha só. Então, quando a gente pensa em projetos de Big Data, projetos mais complexos, eu também tenho que pensar qual é a posição que eu quero ocupar. Eu quero ocupar uma posição de controlador com todos esses ônus e bônus, né? Porque eu vou gerar muito mais negócio, ou quero ocupar uma posição de operador. Muitas vezes, o cliente ele chega e fala, poxa, eu preciso que você veja meu BI lá, porque meu BI, eu tenho muita preocupação com isso, é muito dado, não sei o quê. Espera aí, vamos entender direito isso. O dado já está com você está tratando o dado,
Vamos ver se a gente consegue deixar isso seguro. São coisas simples quando a gente entende as figuras. Mas agora, quando você não entende ou não tem um enquadramento adequado como agente de tratamento de dados, isso dificulta muito mais. Além disso, gente, eu vou tratar com vocês 3 temas, né? Vou tratar esse tema que eu acabei de falar, controlador-operador, vou falar um pouquinho do Privacy by Design e depois vou falar um pouquinho sobre os direitos do titular. Coisinha muito rápida, tá, gente? Bom, falando um pouquinho sobre o Privacy by Design, esse conceito, pessoal, sendo resumido bastante, é o seguinte: se você está no momento de desenvolvimento de um projeto que envolva dados pessoais, você está no momento adequado para pensar em privacidade. Ah, eu não posso pensar em privacidade depois? Segundo a lei, não. A lei já estabeleceu essa obrigação. Você tem que pensar em privacidade da concepção até a execução. Ou seja, a ideia nasceu agora, vou pensar já em privacidade de dados. Tá? Não vou pensar depois, não vou fazer um puxadinho no sistema para poder contemplar uma fragilidade, não. Vou pensar agora em privacidade de dados. Sendo assim, pessoal, eu tenho que entender o seguinte: o meu projeto, qual é o nível de incursão sobre a privacidade de titular que o meu projeto vai ter? Quando eu penso em tratamento de dados, eu tenho que pensar nessa incursão. Eu brinco até o seguinte, né? Tem coisas que o Google sabe que a minha esposa não sabe, né? Então, é uma empresa sabendo de uma coisa que a esposa não sabe, que o marido não sabe, que o parceiro não sabe. Olha só. E aí, só falando um pouquinho rapidamente sobre essas esferas, né? A teoria das esferas aí, quando a gente pensa em privacidade, a gente tem uma esfera que é pública, né? A gente está num ambiente aqui que é basicamente um ambiente público, vai ser publicado isso depois na internet, mas vocês me veem, né? Na minha esfera pública. Vocês podem até depreender aí alguma coisa de que eu gosto de planta. Tem 2 plantas aqui, né? Uma aqui, outra aqui. Pô, ele gosta de planta, tem ali a esposa dele deve gostar dessas águas saborizadas e não sei o quê. Vocês podem até pensar em coisas em relação a mim. Por quê? Porque a minha esfera pública, como eu me apresento, né? É o que eu estou deixando vocês verem. Mais profundamente do que isso, a gente tem a vida privada, que é aquela vida que eu não mostro, não compartilho com qualquer pessoa. Compartilho com amigos, com conhecidos mais próximos, né? É aquela pessoa que sabe que música que eu gosto, que filme que eu gosto, que livro que eu gosto, né? De quem eu não gosto também, né? A gente também não gosta de muitas pessoas. Mas, olha só, gente, a vida privada é isso, né? E, abaixo disso, a gente tem uma outra esfera, que é a esfera da intimidade. Tem coisas que eu não falo para o meu amigo, falo para o meu parceiro, falo para a minha esposa, para o meu marido, e assim por diante. E aí a gente tem uma esfera do segredo. E o segredo, nem sempre, como eu mencionei, nem o parceiro sabe, às vezes não sabe. Isso não deve nunca ter acontecido com vocês, né, pessoal? Mas quando vocês recebem lá um resultado de um exame, quem é que nunca googou lá, né? Poxa, deixa eu dar uma olhada aqui o que significa isso aqui para eu já me preparando. Tem até um monte de meme que fala, né? Quando você procura resultado de exame no Google, é câncer, né? Não é outra coisa, é alguma coisa grave. Mas o fato é, olha só, eu estou consultando um sistema, uma empresa, sobre um item que ninguém mais sabe, apenas eu. Então, olha só, se o seu projeto ele tem um nível de incursão na privacidade das pessoas, que vai, né, se aprofundando da esfera pública para a vida privada, da intimidade, quanto mais você tiver essa incursão, mais cuidado você deve ter. Não é que não pode fazer, né? Eu acho que o Dr. Sabino ele mencionou bastante isso. Hoje em dia, querendo ou não, a gente pode liberar o dado, né, o uso do dado, para quem a gente quiser. As redes sociais estão cheias disso, né? A gente vai lá e publica o que a gente bem quer. Isso porque nos convém, né? E muitas vezes o seu projeto pode ser um projeto que atrai as pessoas. Poxa, eu vou dar todos os dados que eu precisar, porque eu acho que esse projeto é supimpa, né? Como dizia meu pai. É muito legal esse projeto, eu dou o dado que tiver que dar, revelo o dado que tiver que revelar. Então, é só para tomar cuidado. Quanto mais eu tiver incursão na vida privada das pessoas, mais crítica é o tratamento de dados e, por conta disso, mais cuidado eu preciso ter. Tá? Quando que eu devo pensar nisso? Depois? Não, você tem que pensar nisso agora. Você tem que começar a pensar em privacidade agora. E aí a gente tem que pensar o seguinte: privacidade, depois da criação, depois do desenvolvimento, ele pode pensar em privacidade em estágios avançados do projeto, pode
gerar, né, pode fazer com que o projeto seja menos eficiente, pode fazer com que o projeto seja menos amigável, exista, né, ou seja mais feio do que poderia ser, porque eu tive que desenvolver coisas ali mais urgentes. Pode ser mais caro, vou ter que resolver questões que eu não tinha pensado antes e, por conta disso, vou ter que despender mais desenvolvimento. Pode ser mais trabalhosa, né, se eu pensar depois, em vez de pensar agora. É quando a gente vai fazer uma reforma, né? A gente tem que pensar na reforma antes de... Ou quando vai construir uma casa, a gente tem que pensar antes de começar. Porque depois que começou, as correções de rota podem ser muito mais trabalhosas, assim como também muito mais complexas, né? Então, temos que pensar antes para ir executando depois. Poxa, já está muito adiantado o meu projeto, mas pensa agora, gente. Chama o seu DPO da sua empresa, contrata um profissional, faz o que precisa fazer, mas discuta nesse momento. Porque não tem coisa pior do que você lançar alguma coisa para o mercado e ser bombardeado porque aquilo não funcionou, porque aquilo viola direitos do titular e assim por diante. Por fim, pessoal, não é possível pensar numa solução sem também pensar nos direitos do titular. A lei ela estabeleceu lá 9 direitos expressos, né? Tem alguns outros, mas ela estabeleceu alguns direitos que a gente precisa fazer com que a nossa solução possa cooperar para o atendimento desses direitos. Eu coloquei alguns aqui e usei até algumas palavras que nem existem na lei, tá? Mas só para vocês entenderem o contexto. Eliminar dados. Se a sua solução é estruturada de uma forma que você não consegue eliminar um dado, não vai dar certo, pessoal. Não pode não eliminar dados. Ah, poxa vida, mas está estruturado e nas tabelas elas se conversam e se eu deletar ali, vai deletar em todo lugar, vai gerar uma baderna toda no meu ambiente tecnológico. Pensa nisso agora, porque isso daí vai dar problema para o futuro. Precisa poder eliminar o dado pessoal. Tá? Não pode estruturar de uma forma que seja inviável disso acontecer. Anonimizar também. Tem um problema de eliminar, anonimizar. Poxa, se eu anonimizei, eu nem vou precisar eliminar, porque eu não vou conseguir mais ter a rastreabilidade se aquilo é um dado pessoal. Não, mas o fato é, se eu também conseguir prever a anonimização do dado dentro do meu sistema, melhor ainda, porque aí eu posso manter as cadeias, né, de estruturação aí dos bancos de dados sem conseguir identificar ainda o titular. A minha solução ela precisa conseguir explicar o resultado que ela chegou no tratamento de dados pessoais. Tem um exemplo muito marcante, né, nas aulas que eu dou sobre LGPD, que foi o desenvolvimento de uma ferramenta lá nos Estados Unidos que fazia a dosimetria da pena. Né? Todo juiz tem que fazer uma dosimetria de pena. O que é isso? É calcular qual que vai ser a pena do acusado, né? do bandido, do contrafeitor, né? Então, ele vai lá e calcula. Lá nos Estados Unidos, criaram uma ferramenta para calcular. O juiz só lançar os dados e ela mesma calcula. E, dentro desse contexto, foi verificado que, quando um elemento, né, um dado de raça era colocado, você tinha um resultado de pena maior para quem era negro, por exemplo, do que para quem era branco. Quando você pensa numa situação como essa, a ferramenta, o desenvolvedor tem que explicar o que ele quis fazer ali. Ele que é o responsável pela construção da solução. Então, a gente precisa conseguir explicar o que é. Né? Naquele caso lá, para mim, era totalmente legal, mas pensa no seguinte, na sua solução. Se a sua solução for por demais complexa, que você não consiga prever ou consiga explicar o tratamento que você faz de dados pessoais, seja para você mesmo, seja para o seu cliente, também pode dar problema isso daí. Porque o titular ele tem direito de saber como é feito o tratamento. Não, lógico, com dados técnicos e tudo mais, mas os resultados lógicos, aquele resultado que impacta o titular, ele tem direito de saber. Então, você chegou nessa conclusão 1. Como? Me explica. Aí a gente precisa ter condição, dentro da nossa solução, de explicar o que a gente pensou com aquilo, né? Com aquele resultado. E, por fim, também, o rastreamento de compartilhamentos. Né? A gente não pode simplesmente ter uma solução em que todo mundo consome o dado e a gente não consegue saber com quem aquele dado foi compartilhado. Principalmente se você for controlador de dados. O controlador de dados, como eu disse,
responde na linha de frente. E aí, como que eu vou responder se a minha solução não dá essa rastreabilidade de quem tem consumido o dado e por que tem consumido esse dado? Então, obviamente, a gente vai precisar ter uma estruturação em que a gente precisa conseguir rastrear esses compartilhamentos para poder atender um direito básico do titular, que é saber com quem você compartilhou os dados pessoais dele. Tá? Bom, gente, esse era o meu último slide aqui. Eu coloquei algumas obras de referência, estou puxando sardinha aqui, né, porque algumas são minhas, mas caso vocês queiram saber um pouco mais sobre LGPD e tal, temos aqui algumas obras que a gente trabalhou esse tema e alguns outros, tá? E agradeço aí o tempo e a oportunidade e fico à disposição para as perguntas. Maravilha, espetacular. Muito bom. Viva a proteção de dados, viva a proteção de dados. Muito dado, proteção de dados. Eu vou abrir um pouquinho para as perguntas agora, tá, Mauri? Depois vamos entrar na parte da ciência de dados, da engenharia de dados. Alguém deseja fazer uma pergunta neste momento para o Dr. Sabino ou para o Dr. Ricardo Oliveira? Se alguém desejar, pode abrir o áudio e fazer, por gentileza. Ou, ao final, eu vou abrir novamente. Alguém? Eduarda, Antônio, Genilson, Cláudia, Amanda, Jefferson Clio, Márcia Azevedo? Então, tá bom. Então, vamos guardar para o final, porque eu até tenho umas perguntas. Eu tenho uma pergunta, sim. Oba, Amanda, por favor. É para o Sabino. Referente ao último slide até, que é assim, tá? Você falou que tem que sempre dar um jeito de eliminar o dado, né? Não pode não ter um jeito. E aí eu lembrei da questão do GitHub. Eu não sei se você sabe que tem toda uma polêmica que quando você comita um código no GitHub, mesmo que você delete, se arrependa, nunca vai sair, assim. Sempre tem como você buscar aquilo. Eles mesmos já avisam isso. Então, o que é isso? Como que eles podem estar fazendo isso se eles já falam que não vai dar para eliminar? Olha, Amanda, é muito importante a sua pergunta, porque eu tive a chance, né, de passar uma temporada estudando em Oxford. Eu não estava estudando especificamente proteção de dados, eu estava estudando direito ao esquecimento, que é um outro tema ligado à internet, mas eu me deparei com alguns artigos muito interessantes. Eu peguei artigos de técnicos sobre dados, e um deles me chamou muita atenção. E aí o Amaury, até a professora Alessandra, vocês vão poder me dizer se eu estou certo ou se estou errado, que é impossível você assegurar que um dado ele seja completamente eliminado quando ele trafegou na internet. Então, porque ele se replica, e a gente que lida com proteção de dados, a gente sabe, né, os maiores riscos de incidentes de dados são a replicação desordenada e desorganizada dos dados, né? Por exemplo, uma questão de segurança de informação, não é nenhuma questão propriamente de proteção de dados. Você mandar uma lista com nome, endereço, RG, CPF por e-mail, uma lista de e-mails, ou você deixar o USB da sua organização aberto, qualquer um pode espetar o USB, puxar qualquer arquivo. Então, isso que o GitHub tá dizendo não é mentira, não. E, nesse sentido, assim, lá no fim da estrada, né, do fim da estrada mesmo, essa proteção de dados, ela tem uns layers, né? É como se fossem umas camadas. E chega numa camada que é quase um sofisma falar de proteção de dados. Complementando, tá, Amanda? Só complementando a resposta do professor Marco, o GitHub, tá, Amanda? Ela é um repositório geral de código aberto, tá? É uma comunidade. E, tipo, realmente, eles não fazem isso porque, imagina só quantos commits, eu sou usuário do GitHub há 10 anos, eu comito códigos Java e Python lá há 10 anos. Imagina só o quanto de gente já contribuiu com meus projetos, ou quanto eu já contribuí com o projeto dos outros. Então, a gente cria uma teia de aranha, a gente cria um fluxo de dados, informação e trabalho em conjunto dentro dessa comunidade, que para eles poderem deletar o que você faz ou o que os outros fazem, mesmo sendo individual ou coletivo, é humanamente impossível. E mesmo assim é uma comunidade.
é para ficar exposto mesmo. É igual, por exemplo, você ir num local e tipo, abrir um restaurante e falar, ninguém paga, todo mundo vem aqui e come à vontade. É a mesma coisa do GitHub, tá? Ele é uma comunidade, é feito para isso, é para expor as coisas. Por isso que realmente eles não garantem isso. Talvez, quando você faz a primeira deleção, beleza. Eles falam assim, ó, meu ambiente pode ter deletado isso se muita gente não baixou a sua master, ou baixou uma branch do seu código. Então, tem todo um processo de ciclo, que aí tem que ler nos detalhes o que é mesmo que eles deletam. É do servidor local deles, onde você fez o commit do código, ou é das pessoas que fizeram Flock com seu código para poder baixar o seu código-fonte e poder ter como referência de estudo, ou poder melhorar, ou poder ser commit do seu código junto com você. Então, tem uma série de situações que derivam isso, tá bom? Entendi. Obrigada. Por nada, é a regra do jogo, né? Importante é a regra, o que é combinado não é caro, então é muito importante entender a regra do jogo. Porque dependendo do jogo não dá para mudar a regra nem desistir, né? Dependendo do jogo não dá. Fala, já é tarde demais. Obrigada pela pergunta, Amanda. Mais alguém tem alguma pergunta para os nossos colegas? Ai, gente, eles gostam de pergunta mesmo? Tá bom. Então vamos guardar para... Deixa eu fazer só uma que é mais curiosidade mesmo. Por exemplo, cláusulas que estão lá, por exemplo, assinei um software, um serviço, tem 1 milhão de cláusulas lá que a gente sabe que o cliente não vai ler, ninguém vai ler o termo de contrato do Facebook. As empresas podem se isentar totalmente de qualquer assunto, caso fale, tá lá na minha regra, você tinha oportunidade de ler e não leu. E aí? As empresas podem puxar essa carta e falar isso, ou tem alguma forma dos clientes se protegerem quanto a algumas cláusulas meio tortas assim? Então, para o Ricardo e para o Marco. Vai lá, Ricardo, vai lá. Legal. Bom, gente, eu acho que a nossa cultura, né, com o uso de internet, com o uso de tecnologia e tal, ela tem amadurecido, bem devagarinho, né, mas tem amadurecido um pouco. E eu acho que com a LGPD, essa responsabilidade do usuário de ler, né, documentos, eu acho que ela aumentou muito. E a tendência, para mim, né, pelo menos que eu tenho visto ultimamente, a tendência é que cada vez mais se possa utilizar termos de uso e políticas de privacidade a favor das empresas, mesmo que eles sejam quilométricos, mesmo que eles tenham vários links que ligam a outros links, e você nunca está naquele balaio de gato, né? Mas o fato é que a empresa ela também tem um limite de comunicar a você qual é a regra dela. Então, minimamente, talvez seja o jeito pior de você comunicar a regra, seja o documento escrito. Poderiam pensar em coisas um pouco mais lúdicas, né, um pouco mais amigáveis, seria ótimo, né? Pensar em vídeo, a gente às vezes recomenda para o cliente, olha, pense em explicar isso no vídeo, né? Quem sabe não facilita para a pessoa, né? Mas o fato é o jeito mais barato, você também não pode onerar muito a empresa para ficar gerando material que às vezes ela nem consegue gerar, né, pelo custo. E, por outro lado, ela está dizendo para você qual é a regra do jogo. Eu já vi sendo aplicado políticas de privacidade, inclusive para exclusão de usuário. A gente tem visto muito isso, inclusive, nas próprias fake news, né? Querendo ou não, você está utilizando uma ferramenta, daqui a pouco o seu perfil cai. Né? Porque você foi acusado de violar uma regra que está estabelecida em alguma política. Tá? Então, ela existe em algum lugar. Genilson, vamos lá para a tua pergunta, por favor? Vamos estar esquentando as perguntas aqui. Genilson Vieira, por favor, o senhor está com a mão levantada. Vamos lá. Obrigado. Muito obrigado, professor. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os palestrantes. Realmente, muito boa a palestra até aqui, porque, inclusive, estou responsável por alguns projetos de BI na empresa que trabalho, né? E estamos passando exatamente por essas questões aí, né, junto ao DPO, definir, né, a parte do privacy by design, entendeu? Então, muito bacana mesmo. Eu tenho duas questões, né? A primeira seria com relação à questão das penalidades. Como é que está sendo isso? Já está sendo aplicado? Não estão? Como é que está a NPD com relação a isso, né?
E segunda é uma questão que aconteceu comigo há cerca de 2 anos. Eu fiquei desempregado, né? E durante esse tempo eu comecei a receber um monte de ligações dos coaches da vida aí, né? Oferecendo seus serviços. E eu percebi que eles pegaram esses dados através do LinkedIn. Como é que fica essa questão, né? Pelo fato de eu ter exposto meus dados lá, eu sei que uma rede pública, tudo bem? Pode o pessoal pegar os dados e tentar me vender serviço? Como é que fica essa questão? Quer começar, doutor Sabino? Vamos inverter dessa vez, você começa? Não, tá bom. Não, eu começo por essa última, então, que eu acho que é muito interessante. É evidente, Genilson, que, embora os dados, lógico, né, isso também depende muito da tua configuração de privacidade, né, no intermediário de aplicação, nesse caso o LinkedIn, mas não é porque esses dados são públicos que eu posso fazer o uso que eu quiser a respeito deles. Na verdade verdadeira, né, a própria concepção da publicidade desses dados ela é algo que é bastante controverso. Você deixou seus dados pessoais na rede social, que é uma rede social profissional, para uma determinada finalidade. Isso não autoriza alguém a coletar e empregar, né, em uma outra finalidade que efetivamente não seja aquela para a qual você consentiu, né? Obviamente, ressalvadas, né, aí as questões ligadas ao consentimento. Então, e com relação às sanções aí, Ricardo, pode responder. Eu respondo essa segunda, você responde essa primeira, se você topar. Respondo sim. Só complementando, né, essa última questão, né, só para vocês entenderem também o contexto que foi super importante dentro da tramitação da LGPD, é que a gente tinha uma regra de que a gente não poderia utilizar um dado manifestadamente público para uma finalidade diferente. Isso estava na redação original. Só que durante a tramitação mudou-se isso. Então, se diz atualmente hoje na LGPD que você pode utilizar para outra finalidade, observados os direitos do titular. O que isso quer dizer? Né? Está muito aberto, está muito ruim a redação. E isso quer dizer o seguinte: se for razoável o uso que eu vou fazer do dado manifestadamente público, a lei permite isso. E aí vai caber a você, infelizmente, se recusar ou se opor àquele tipo de tratamento para que ele não ocorra mais. Por outro lado, e aí também é interessante isso, por outro lado, quem pegou o seu dado no LinkedIn, por exemplo, se a empresa tem perfil lá, ela pode estar violando o termo de uso do LinkedIn. Porque dependendo do que está lá, né, ela não pode, por exemplo, deturpar totalmente o uso do dado, por exemplo, para fazer uma coisa que não está previsto dentro do termo de uso. Pouca gente lê o termo de uso, mas isso pode acontecer sim. Agora, quanto à penalidade, a gente tem visto problemas muito maiores no judiciário do que na própria NPD. A NPD ela tem uma agenda de fiscalização, né, de atividade fiscalizatória, mas que ela vai começar por monitorar os mercados, monitorar os personagens, né, da nossa economia. E aí, depois de monitorar, entender o contexto dos mercados e tal, é que ela vai começar a aplicar sanção. Então, quanto à sanção administrativa, isso daí está meio que em banho-maria. Agora, quanto a ações judiciais, aí a gente tem bastante. Inclusive, tanto na ponta, quando o titular é um consumidor de um serviço, de um produto e tal, como também internamente, né? Dentro da empresa, a gente também pode ter questões judiciais com a LGPD. Já temos aí casos de sindicato, por exemplo, entrando com ação contra empresas, porque não tem um DPO nomeado, porque tem tratado dado pessoal de uma forma inadequada, isso dentro do back-office da empresa. Maravilha, obrigada. Obrigada, isso aí. Obrigada, doutores. Genilson, vamos lá então, Amaury, por gentileza? Nosso cientista de dados aí. Agora é quem deve usar os dados sem fazer um ato de infração, hein?
Por favor. Agora vamos para a parte prática, né? Os professores abordaram, agora vamos ver como é que isso funciona, né? Como é que a gente implementou. Vou compartilhar aqui uma apresentação, pessoal, de um projeto que eu implantei numa empresa. Não vou falar o nome da empresa, tá? Mas vou falar o projeto como foi. Mentira, pessoal, vou falar assim, eu implantei isso na Via Varejo na época que eu estava trabalhando lá. Foi um baita projeto, foi um dos projetos mais inovadores que teve lá, tanto de comportando a engenharia de dados e a ciência de dados, envolvendo parceiros, envolvendo terceiros, envolvendo diversas áreas, e aí a gente vai consolidar todas essas informações que tanto o professor Ricardo quanto o professor Marco informaram para vocês, num projeto único, num ciclo de vida, do começo ao fim. Desde claro que a gente vai seguir falando que já tem um lake implantado lá na sua empresa. Deixa eu compartilhar a minha tela. Todo mundo vê na minha tela? Sim. Show de bola. Dados, pessoal. Falando sobre engenharia de dados, né? Criptografia de dados, que esse é o importante para toda a área técnica. Precisa-se criptografia de dados em geral para que você possa saber o que e como criptografar, quais são as práticas. Claro, baseado sempre no conhecimento das pessoas que vão direcionar a área técnica a fazer tal execução. Aqui falando sobre a professora Alessandra, que fundou aí o LabData e as demais tecnologias, o professor também Adolfo, tudo. Vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá, pessoal? Me apresentando, tá, pessoal? Eu sou Chapter Lead de Engenharia de Dados na Genial Investimentos. Eu cuido todo do ciclo de Engenharia e Ciência de Dados na Genial. Sou especialista em Engenharia de Dados e Software. Trabalho há anos com software e dados. 15 anos no mercado de tecnologia. Comecei bem novo, com 17 anos já estava desenvolvendo em Java já. Vocês verem, né? Estava ali na faculdade, já tinha emprego já na época, e ainda tem ainda. Temos muitas vagas para quem aí quer entrar na área de dados. Temos vagas da engenharia, ciência, business analytics, data vista, muitas vagas. O professor citou sobre a Sun Microsystem. Se não fosse a Sun com Java, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Abriu muitas portas para mim, pagou muitas contas. Meus contatos, para quem quiser depois falar sobre arquitetura, sobre desenvolvimento, sobre qualquer outra vertente de dados e tecnologia e implementação de arquiteturas e evolução de qualquer ambiente pipeline de dados, pode ficar à vontade para me contatar no LinkedIn, no e-mail. Tá carregando, amor. Ela não vai poder te atender, Gabizinha. Liga da Júlia. Falando sobre arquitetura, tá, pessoal? Falando sobre arquitetura de dados. O storage de dados é um cenário bem macro, para que vocês possam entender, porque temos pessoas técnicas e não técnicas. As não técnicas entenderem um ciclo mais avantajado, um cenário mais macro. Para as pessoas técnicas, caso queiram entrar mais no detalhe comigo, vou deixar para a parte de perguntas e respostas, que eu posso mostrar algumas arquiteturas dentro desse storage de dados aqui, que seria o nosso data lake. Como as ingestões, como é o processo, onde se encaixa cada vertente. Nesse cenário, quando a gente está falando, eu tinha um projeto gigantesco na Via Varejo, que era disponibilizar dados a uma consultoria de ciência de dados, que é a DataRisk, do amigo chamado Helvas, e do Everton e demais pessoas que trabalharam com ele, o João Nogueira, e diversos outros amigos que trabalharam lá, que precisavam criar modelos, resultados de modelos de machine learning, de ciência de dados, através dos dados da empresa. Porém, eles não poderiam ter acesso a alguns tipos de informações. E alguns tipos de informações, tínhamos que criptografar essas informações e disponibilizar num pequeno pedaço dentro da empresa, a ponto que eles pudessem acessar, trabalhar, criar o modelo e poder dar o resultado para nós. Então, o que foi criado dentro do nosso storage de dados? Criamos um motor de criptografia para criptografar as variáveis importantes, aonde compliance, governança de dados, jurídico, LGPD e o WAUNER, que é a área dona daquele dado, dona daquela informação, e mais alguns outros pudessem entrar num ciclo de aprovação e de direcionamento da área técnica para poder falar, Amaury, temos 10 variáveis, variável CPF, criptografia, nome, criptografo, e-mail, criptografo, diversos variáveis, ou seja, colunas do frame que foi disponibilizado para a área
para o DataRisk criar o modelo e automaticamente dar o resultado a nós, para que pudessem dar acesso a esse tipo de informação. Esse projeto, só essa definição levou muito tempo para poder fazer, porque teve muitas pontas, a gente tinha que se adaptar à LGPD, à governança de dados, e todas as ordens jurídicas a ponto disso, para que não houvesse falhas nem problemas, porque era um terceiro, era um consultor que estava vindo para prover conhecimento em cima do nosso dado e disponibilizar esse resultado. E isso faz com que a gente pudesse ter essa informação mais segura possível e não tivesse vazamento de informação. Em tudo isso, nós construímos essa informação para quê? Para que, por exemplo, o professor Ricardo foi numa loja das Casas Bahia, queria comprar uma televisão, o cartão de crédito dele não passou e ele queria fazer um CDC, ou fazer um boleto. Então, nisso, o vendedor pegava o CPF dele, colocava no sistema, batia os dados dentro desse modelo de ciência de dados e trazia o dado de novo para ele, para o vendedor, falando: professor Ricardo, a sua televisão de R$20 mil, de 75 polegadas para esse jogo do Corinthians, foi aprovada, as parcelas são essas, número de parcelas essas, aqui seu boleto, por favor, pode retirar a sua televisão. Para tudo isso, teve uma tecnologia, uma arquitetura e uma escoragem de dados. Essa escoragem de dados que vem a criptografia. Eu preciso disponibilizar o dado criptografado para o modelo é treinado, o modelo dá um resultado e eu retorno esse resultado a quem vai consumir, que no caso eram os vendedores. Então, tudo isso tem que ter diversos tipos de pessoas relacionados. Não para construir foi eu e mais um. Mas para poder direcionar o que pode ser visto, o que não pode ser visto, o que tem que ser bem criptografado e descriptografado, dependendo do ambiente que está, e nessas camadas serem trabalhadas. Então, tudo isso foi muito feito, porque o dado estava em tempo real, não era um dado batch. Alguns dados estavam em tempo real. Então, o nível do processamento e o nível da criptografia tem que ser muito alto. E com isso a gente conseguiu fazer vários tipos de trabalhos aqui dentro. Hoje, essa base, esse pipeline de ciência de dados para disponibilizar o resultado dos modelos, hoje é referência lá na Via Varejo. O primeiro modelo de dados que surgiu nessa plataforma foi o meu. E é claro, né, contando com pessoas de fora da empresa trabalhando dentro de dados criptografados nossos, sem impactar o trabalho deles e infligir alguma lei ou algum problema de vazamento. Então, ou seja, a gente encontra dois mundos a ponto de falar assim: pô, professor, mas não tinha gente lá para fazer o modelo? Não, porque imagina só, a quantidade de pessoas que estavam trabalhando, a quantidade de gente que precisava, e o varejo é muito dinâmico. Aí, no estalar de dedo, você perde a venda. Então, não tinham pessoas internas para fazer esse modelo. Por isso que precisou contratar uma consultoria de machine learning para poder trabalhar dentro da empresa. E isso requer algumas diretrizes jurídicas, como a gente teve várias reuniões aqui. Para fazer foi simples, mas para decidir como vai ser feito e o porquê e a motivação dos porquês, foi muitas reuniões, foi muitas. Eu, como não sou advogado, não conheço, eu sou o cara que da parte técnica, eu ficava na reunião apenas para saber o que vai e o que não vai. Criptografa e não criptografa. Então, ou seja, as pessoas embasadas nisso para que a gente fizesse. E, é claro, só eram as pessoas que deveriam, um exemplo, que não poderiam ter conflito de interesse. Por exemplo, o owner, ele é o cara de crédito, ele precisa do modelo em produção, mas, porém, ele não pode tomar a decisão sozinho. Disponibiliza a Mauri para o pessoal lá da DataRisk fazer o trabalho. Não. Tudo isso teve um trabalho, e teve várias pessoas envolvidas. Teve a squad de LGPD, do jurídico, de governança de dados, de compliance, de segurança da informação, de sistemas, e de outras áreas técnicas que me ajudaram aqui, que eu não quis citar, porque são áreas mais técnicas, não eram áreas tão voltadas a leis como essas que eu estou citando aqui no quadradinho. Então, eles tinham a chave, liga ou não liga. Então, por isso que eu coloquei esse camaradinho aí. E esse é o pipeline que foi feito. Eu pego o dado, eu criptografo o dado, eu disponibilizo o dado. Eles trabalham o modelo, Gabi, devolvem deixa fechado aí. Que filme é esse aí? Eu acho que é time do coleção. Uma dúvida? Não, ninguém com dúvida. Então, aqui temos uma arquitetura que foi feita um cenário mais macro para que todos pudessem ver. Não entrei no cenário mais detalhista do ambiente de engenharia e ciência de dados, como eu disponibilizo isso aqui, porque não é o foco, tá? Mas caso alguém mais técnico
queira entrar no detalhe, vou abrir isso para perguntas e respostas. Tá bom, pessoal? O que vai ser agora? Antes eu tenho um recadinho, mas para quem quer fazer cursos aqui na FIA, aqui na Labdata, temos todos esses cursos aqui, bem bacanas. Professora, se quiser citar aqui, fica à vontade. Dos cursos de Big Data e Engenharia. Espetacular, professor Mauri. Obrigada aí pela apresentação. Da visão de dentro para fora, não é, doutor Ricardo, doutor Marco? Agora é de dentro para fora, né? Nosso colega aí conseguiu operar a via aí com bastante maestria, deu tudo certo, a via não caiu, recomendaram, usaram a lei, passaram com tranquilidade. E alavancou bastante negócio para a empresa. Muito obrigada. Se o senhor quiser matar o compartilhamento, é bom, para que eu possa olhar aos nossos colegas que estão aqui conosco esta noite. Se quiser matar, viu, Mauri? Para a gente abrir a tela grande, para que eu possa ver todos vocês, para que os alunos façam as perguntas. Isso, que bom, que bom. Perguntas, pessoal? Agora o nosso cientista colocou um toquinho de aplicação, né? Como é que ele fez a operação dele? Alguém? Plínio, Amanda, Eduarda, Rayane, Genilson, Cláudia, Jefferson. Doutor Sabino também pode sabatinar o garoto. Não? Então tá bom, pessoal. Só quero agradecer muito a participação de vocês. Eu sei que vocês são renomados, muito clientes, né? O waiting line, aquela loucura, e abriram espaço na nossa agenda para poder gravar esse webinar conosco, para que eu possa disponibilizar para todos os nossos alunos aí que estão estudando. Agradeço a todos vocês também que liberaram espaço na agenda para estar conhecendo esses super especialistas. Recomendo muito tanto o trabalho do Dr. Ricardo Oliveira como o trabalho do Dr. Marco Antônio Sabino. Recomendo fortemente que sigam os colegas nas redes sociais. Eles sempre publicam novidades, publicam notícias, estão sempre participando. É congresso nacional, evento internacional. Eles, de fato, são celebridades e são uma fonte muito importante de informação com relação à temática de lei de proteção de dados, dentre outras, né? Dentre outras, porque o currículo deles é bastante vasto. Muito obrigada, professora Mauri. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado.